A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos. Quero deixar aí uma reflexão com todos vocês nesta noite, tá certo? Deus abençoe a esse povo querido do Brasil, do exterior, da América do Sul, América do Norte, Europa, África. Deus abençoe você, amém? A Bíblia, ela revela no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 7 e 8. Diz assim: que aprendem sempre, versículo 7, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram Moisés no deserto, assim também estes resistirão à verdade, porque são corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Meus amados, eu quero falar uma coisa para vocês. Se as pessoas tivessem uma mudança de vida e tivessem um caráter espiritual, a igreja não precisava dar ensinamento sobre caráter para ninguém, porque a ética da moralidade, do certo e do errado, é algo que está na nossa faculdade chamada razão. Pois a nossa mente, ela é uma faculdade, tá? Mas a faculdade chamada razão, a faculdade chamada memória, a faculdade chamada imaginação, tudo bem, a memória tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Mas a faculdade chamada razão, ela dá o poder de nós ter discernimento do que é certo e do que é errado. E isso está ligado à mente do ser humano, que ela é um filtro e dela filtra e vai para o coração. Quando Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio, porque você vê pelo olho, o olho, ele vai captar, você ouve pela audição, que é um gravador, vai para o cérebro e dali desce para o coração. Aí a boca transmite. Por exemplo, se o meu olho ficar olhando porcaria, coisas que não prestam o dia todo, eu posso até pregar à noite. Mas a pregação que eu for pregar, ela é uma pregação que teoricamente sai da boca para fora, porque o meu coração está cheio de porcarias. Os meus ouvidos ouviu só lavagem. Então eu não tenho como chegar e pregar uma mensagem que ela venha fluir de dentro da minha alma, de dentro do meu coração. Isto é uma realidade. Quando nós olhamos para esse texto, vivemos em um tempo em que as pessoas aprendem tudo. Pessoas aprendem a seminário de tanta coisa, seminário de família, seminário de tremendão, seminário, olha, de tanta coisa, mas nunca consegue chegar ao conhecimento da verdade. Porque uma coisa, eu estava no Maranhão, e o maranhense, ele é crente, e uma roda de gente, o maranhense disse assim: o homem, para dizer que vai encontrar com Jesus, tem que ser macho. Eu dei risada, eu não aguentei, particularmente eu ri, porque ele quis dizer o seguinte, que o homem, para dizer que vai encontrar com Jesus, ele tem que realmente ser aquilo ali. E nós vivemos em um tempo em que as pessoas não têm uma transformação de vida. Infelizmente, não tem. Por exemplo, o conhecimento sobre a verdade, ele tem sido escasso, e isso tem bloqueado a mente das pessoas a chegar a um nível de conhecimento da verdade. Pois as Escrituras, você encontra muita coisa na Bíblia que você pode até imitar os seus personagens.
Mas não é que Deus não condenava, era condenado por Deus. Por exemplo, o tempo da bigamia, que o homem poderia ter mais do que uma mulher, não é que Deus apoiava, sempre foi condenado por Deus. Os homens bebiam, não é porque está escrito na Bíblia que não era condenado, é condenável. A Bíblia condena no Gálatas 5, a Bíblia condena lá no livro de Provérbios, capítulo 31, relata sobre esse tipo de coisa. Mas infelizmente, as pessoas procuram personagens bíblicos para tentar escorregar ou sair das coisas erradas que fazem. E Paulo aqui a Timóteo, ele diz o seguinte, que este povo, ele está falando de igreja, você pode ler aí, a lista fala de pessoas que têm aparência de piedade. Aprende sempre. Por exemplo, eu tenho que conhecer a ética da moralidade pela minha mente, a minha faculdade chamada razão, o meu comportamento, a minha forma de viver. Quando o homem estava no Éden, o bem de Deus estava no homem. Mas quando o homem pecou, o mal do diabo passou a estar no homem. E essa faculdade razão, ela me dá condições de detectar o que é certo e o que é errado. Quando o Espírito Santo de Deus, ele nos vivifica, nos vivificou, estando nós mortos para o pecado, e no pecado, porque o homem já nasce condenado pelo pecado, como está em Efésios capítulo 2, o Espírito Santo vem e nos vivifica, quer dizer, ele nos dá condições de nós termos o discernimento do que é certo e do que é errado. E quando o Espírito Santo ele entra na vida de um homem, ele vai ajudar aquele lado que é caído do homem, para que o homem consiga vencê-la, e também aquele lado bom que está no homem, que tenta, o diabo tenta corromper ele. Então o Espírito Santo vai ajudar para que não venha a ser corrompido. Interessante observar a palavra de Deus. E aqui o apóstolo está citando que o povo iriam aprender sempre e nunca iriam chegar ao conhecimento da verdade. A verdade das Escrituras, para você se livrar do mundo, livrar do pecado, entendeu por quê? Porque nós somos a cédula que tinha contra nós, Jesus rasgou na cruz do Calvário. Mas não é porque Jesus rasgou que eu tenho que aproveitar a pecar e fazer as coisas erradas, porque pecado, ele não tem tamanho, mas ele tem as consequências dele. As consequências são diferenciadas. Se você achar que não, você está enganado. Lá em 1 João 5:16, a Bíblia diz que tem pecado que é para a morte, e para estes eu digo que nem ore por eles, porque não tem mais jeito. É a Bíblia, é a palavra. E nós, infelizmente, analisando as Escrituras Sagradas, nós encontramos e vemos como que é importante, pois a Bíblia diz que os homens desses dias, em Judas capítulo 1 versículo 10, porém a Bíblia diz que dizem mal do que não sabe. Por exemplo, a santidade de Deus, o caminho da verdade, como está no livro de 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 2, tem sido blasfemado o caminho da verdade, porque esses homens que são corruptos de entendimento, eles não sabem o que falam. Diz a Bíblia que eles conhecem naturalmente, Judas capítulo 1 versículo 10, e naquilo naturalmente que ele não conhece, então eles falam mal, dizem o que não sabe, o que não entende, e está carregado, permeados de pessoas que dizem o que não sabe, só fala besteira, só fala bobagem. Pessoas que malemar abriu o olho na fé outro dia, pessoas que malemar chegou na igreja outro dia, já acha que sabe alguma coisa e não sabe de nada, e corrompe o coração daqueles que quer sair do pecado, aqueles que quer sair do mundo, aqueles que quer deixar a iniquidade, acaba se corrompendo, e às vezes nem se corrompe, não consegue chegar ao vínculo da verdade. Pois é uma realidade
Pois Judas disse isso, fala mal do que não sabe, porque santidade, uma vida com Deus, caiu da moda. As pessoas não conseguem vencer o diabo. Pessoas estão na igreja, mas não conseguem vencer o diabo, não conseguem vencer o pecado, não conseguem vencer as vaidades, não conseguem vencer o que o diabo impõe na vida das pessoas. Então, se não aguenta, fazer o que, meu irmão? Não tem jeito. Se não aguenta vencer o demônio, se não aguenta vencer as práticas pecaminosas, o que vamos fazer? Pois é bem claro a palavra, e diz a Bíblia, que como animais irracionais se corrompem. Você vê aí muita gente que fala que nem um animal corrompido. Pois o jumento, lá do capítulo 22 e 30 de Números, apesar que Deus abriu a boca do jumento, tem mais raciocínio do que muitos que abrem a boca e falam do que não sabe, do que não entende. Por isso que o cristianismo virou uma confusão terrível. Se fosse nos meus tempos, esse cristianismo estava fora de órbita, porque no meu tempo, crente era crente de verdade. Um homem que servia a Deus, ele servia a Deus de verdade. Dentro de uma igreja, você conseguia captar aquele que vivia uma vida desordenada. Hoje, para você captar uma pessoa que anda uma vida correta, é na ponta do dedo, tem que contar, porque se corrompeu, apodreceu por completo. Infelizmente é uma pena, mas é uma realidade. Pois a Bíblia diz que esses homens, eles resistem à verdade. Resiste. Agora eu te digo uma coisa: mentira não liberta ninguém, mentira não transforma ninguém, mentira não vai te levar a lugar nenhum. Agora a verdade sim, João 8,32, João 8,36, a verdade tem poder de libertar você e de te arrancar das algemas invisíveis que o diabo tem te colocado. Você acha que adianta ser crente e viver uma vida amarrada pelo pecado? Adianta servir a Deus e viver uma vida debaixo de uma escravidão espiritual? Adianta servir a Deus e viver debaixo do jugo da servidão, como está em Gálatas capítulo 5? Pois lá em Romanos capítulo 6, o versículo 1, Paulo diz assim: o que diremos, pois, irmãos? Se vivemos no pecado para que a graça de Deus abunde em nós? De forma alguma. Você está no pecado, como que a graça abunda na sua vida? Se nós que estamos mortos para o pecado, como podemos viver nele ainda? Qual é a origem que ele vai nos dar para vivermos no pecado? Tem como? Pare um pouquinho, observa a palavra. A palavra de Deus é pura. Pois a Bíblia relata, por exemplo, aqueles que chegam na igreja e querem servir a Deus. Pois a Bíblia relata que os dias em que estamos vivendo, lá no capítulo 16, na mediação do 16 aos Romanos, Paulo diz assim, que levanta contra a doutrina que aprendeste, e usa palavras lisonjas para enganar aqueles que são simples de coração, e eles não conseguem chegar à verdade. Pois eu sempre lutei pela verdade, sempre batalhei pela verdade, e sempre vou viver a verdade. Verdade é verdade, a verdade é pura e gloriosa. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém.